a iniciar. Depois, essa gravação ela é disponibilizada para vocês, como vocês sabem, né? Junto às demais aulas gravadas, lá na aba Atividades do Classroom, no tópico Vídeos. Tá lá os vídeos de todos os encontros, aulas anteriores, né? O vídeo de hoje também estará ali. O slide da nossa revisão aqui também depois é disponibilizado para vocês, junto aos demais, né? Ali na barra atividades, no tópico slides, vai estar lá os slides, já estão lá, né? Os slides de todas as aulas anteriores, o slide de hoje também estará ali, certo? Muito bem. Hoje, pessoal, nós temos então uma revisão, nos preparando então para a prova que acontece na quinta-feira, né? Quinta-feira, mesmo horário de aula, mesmo horário da prova, né? Não muda nada. Hoje, dia 13, então, encerra também a entrega, né? O prazo de entrega do trabalho disciplinar, tá? Encerrando o prazo hoje, né? Entre hoje à noite, né? Mais tarde e amanhã, eu já devo estar corrigindo esses trabalhos entregues. Vocês, ao receber o trabalho de volta, ele vai com uma mensagem, né? Quando eu corrijo ali, atribuo a nota, ele vai de volta para vocês com a mensagem devolvido, né? Quando ele foi devolvido por mim, significa que foi atribuída a nota. Se não tiver nota, só no caso de quem não fez, né? Entregou em branco o trabalho, enfim, tá? Repito novamente, né? Isso ocorre após a correção. Como nós estamos ainda no prazo de entrega, né? Ainda muitos não houve o tempo da correção ainda, né? A correção acontecerá para quem está entregando até hoje, né? Amanhã ainda vou estar corrigindo e vocês saberão a nota do trabalho de vocês. A nota vai aparecer ali no momento da devolução, né? Vocês entram de novo na atividade e ela apresentará para vocês ali a nota. Lembra que a gente comentou isso já lá desde o início? Vai aparecer para vocês ali, né? Se tirou 6, vai aparecer 6/6. Se aparecer 5, significa que tirou 5/6, tá? E esse é o significado. Tainá levantou a mão, quer falar, Tainá? Sim, senhor, eu queria saber que dia tu vai colocar os gabaritos. Nós ainda estamos com um prazo, né, da atividade avaliativa 4, é isso, né? Então, encerrando o prazo da atividade avaliativa 4, acho que eu posso postar já para vocês todos, né? Tá bom. Obrigada. Certo. Muito bem, gente. Então, no início de cada aula, a gente sempre relembra o calendário, né? Isso já foi, enfim, né, esse calendário já foi tratado lá no contrato pedagógico. E no início de cada uma das aulas, a gente fala do calendário, né? Lembrando aí dos pontos básicos daquilo que foi tratado no vídeo do contrato pedagógico. O vídeo do contrato pedagógico foi 1 hora, né? Em que nós falamos vários detalhes, mostramos onde está o trabalho, abrimos o arquivo, né? Para mostrar para vocês onde fazer ali. Quem está fazendo, né? E já entregou, fez e clicou lá no botãozinho entregar, né? Então, quem não entregou ainda, não esqueça desse detalhe, né? Ao fazer o trabalho, depois de fechar ele, tem que clicar lá no botãozinho de entregar no Classroom para o trabalho ser recebido pelo professor. Enquanto você não clicar em entregar, não foi entregue, né? Não tem nem como corrigir. Cada semana de aula foi correspondente a uma atividade avaliativa. Então, nós tivemos ali, semana 1, atividade avaliativa 1, valendo 1 ponto, prazo no guia do aluno, né? Tem lá a data que inicia, a data que termina, e horário que termina, inclusive. Cada atividade avaliativa 1, aconteceu lá no Moodle, né? Dentro da semana 1. Na semana 2, correspondente ao conteúdo da semana 2, vocês tiveram lá a atividade avaliativa 2 para fazer, com prazo também, né? De início e fim, lá no guia do aluno. Na semana 3, vocês tinham também a atividade avaliativa 3 lá no Moodle para fazer, prazo no guia do aluno. E a atividade avaliativa 4, né? Correspondente à semana 4, a atividade avaliativa 4 dentro da semana 4, lá no Moodle, né? Também valendo 1 ponto, prazo esse que está lá no guia do aluno, né? O guia do aluno é um arquivo
do aluno, né, que o aluno tem que abrir, ler, fazer o que se pede ali no guia do aluno. Então, gente, lá dentro do Moodle, tinha que clicar, né, em cada semana e fazer a atividade avaliativa que está dentro de cada uma das semanas, lá valendo um ponto cada uma. Isso não é novidade. Tratamos lá no contato pedagógico e no início de cada uma das aulas que tivemos, né, insistentemente, né, falamos isso. Muito embora, né, a gente tenha repetido isso em todas as aulas, tem ali uns 2 ou 3, né, alunos que, por algum motivo qualquer, né, mesmo a gente tendo falado em todas as aulas, não fizeram, né? Então, se não fizeram e já encerrou o prazo, né, da 1, 2 e 3, pelo menos ainda tem o prazo da 4 para fazer, né? Mas um ponto está lá ainda, né? Quem não está fazendo as atividades avaliativas, né? Atenção, né? Já tem um ponto lá para fazer, porque os outros que já fecharam não tem mais, né? Hoje, o pessoal encerra o prazo de entrega do trabalho, que vale 6 pontos ali no Classroom, tá? A metade, mais ou menos, já entregou, né? Mas ainda tem uma outra metade aí que ainda não, tá? E vale 6 pontos. Certo? Encerra hoje o prazo de entrega às 23h59, né? Tá ali no Classroom. Quinta-feira, 15/4, ocorre a prova de vocês, né? Então, nesse dia, né, às 9 horas, vai ser postado ali no Classroom para vocês as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão ler as instruções, copiar o código, vão acessar o Moodle. Lá no Moodle, abaixo da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer para vocês a prova. Tarefa avaliativa final, né, prova final. Vão clicar nela, vai pedir o código. Vocês vão inserir o código fornecido e vão fazer essa prova, que são 10 questões. Tá? Essas 10 questões precisam ser todas elas feitas, né? E ao final vocês precisam clicar lá em salvar, enviar, para a prova, então, ser fechada, corrigida, e vai aparecer já a nota para vocês. Se vocês fecharem a conexão, né, e saírem sem salvar e enviar, né, não vai ter nota de prova para vocês. Então não esqueçam disso, né? Ao terminar as 10 questões, salvar e enviar, né? Detalhe importantíssimo. A média final, N1 mais N2 divididos por 2. Então, nota da N1 mais nota da N2, soma as duas, divide. Se eventualmente ficar abaixo da média 6, né, ainda tem uma prova de substituição que acontece lá no Moodle no dia 8 de maio. Então, no dia 8 de maio, quem ficou abaixo da média 6 vai acessar o Moodle e vai estar lá. Abaixo da semana 1, 2, 3 e 4 da prova final, vai estar a prova de substituição. Essa não tem código, não tem nada. É só entrar no dia, né, 8 de maio, e fazer a prova que vai estar lá disponível. Tá? Muito bem, gente. Tudo entendido? Alguém ficou com alguma pergunta? O Alípio botou desculpa atraso ali no chat. Tranquilo, Alípio. Que bom conseguir chegar. Muito bem, gente. Se ninguém tem nenhuma dúvida aí sobre o nosso processo avaliativo, nosso calendário, né? Que bom, né? Que bom, porque já estamos no final, né? Não tem mais nenhuma dúvida. Então, vamos iniciar a nossa revisão. Pessoal, a nossa revisão, né? Ela tem um foco especial em preparar vocês para a prova. Então, as temáticas da revisão, né, são totalmente focalizadas nessa ideia, né, nesse objetivo, né, de ter uma preparação para essa prova da quinta-feira, que acontece às 9 horas. Repito, né, a prova é às 9 horas. É no mesmo horário, no mesmo período de aula. Então, não existe prova, né, para a turma da manhã, não existe prova à tarde, não existe prova à noite. É de manhã, é no horário da aula de vocês, tá? Então, essa revisão é focalizada para isso, para preparar vocês para a prova. Tá? Então, o conteúdo em si, né, tendo esse foco especial na prova, ele não tende a ser muito longo. Nós vamos ter mais atividades numa segunda metade. Né? Alexandre conectando, bom dia. Então, nós vamos ter
esse conteúdo base de preparação para a prova. Repito, os slides vão estar ali depois para vocês no Classroom. Nós vamos ter, na segunda parte da aula, uma boa quantidade de exercícios para nos preparar para essa prova. Então, façam todos os exercícios de hoje, né, com muita atenção, muito cuidado, pesquisando, estudando, fazendo as anotações de vocês, né, tendo dúvidas, perguntem, ou pelo chat, ou pelo ao vivo, né, habilitando o microfone, porque a ideia agora, né, nessa reta final aí, é estar bem preparado para essa prova, né. A prova dessa disciplina, ela vai ter questões teóricas e questões de cálculo e questões que envolvam as duas situações, né? Um cálculo que gera um número, a gente tem que fazer uma interpretação, então na resposta eu posso ter essas duas situações, certo? Muito bem. Então, o primeiro tópico para a nossa revisão, né, é relembrar a composição da análise econômica. Dora conectando. Bom dia, Dora. Então, a composição da análise econômica é a análise de lucratividade, análise de rentabilidade e análise da taxa de retorno sobre investimentos. Então, o que compõe a análise econômica? A análise de lucratividade compõe a análise econômica? Compõe. A análise de rentabilidade compõe a análise econômica? Compõe. A análise de taxa de retorno sobre investimento compõe a análise econômica? Compõe. Certo? Os três em conjunto compõem a análise econômica e cada um deles faz parte, então compõe a análise econômica, qualquer um deles. Tá? Sendo que lucratividade, né? Nós vimos aí nas últimas duas aulas, né? Tem lucratividade operacional, né? Lucratividade do exercício, lucratividade bruta, lucratividade líquida do exercício. Né? Análise de rentabilidade, nós vimos, né, rentabilidade de capital próprio, rentabilidade de capital social, rentabilidade de capital total. Vimos isso em aula anterior e fizemos exercícios, né. Análise de taxa de retorno de investimento, vimos também, né, uma série de fórmulas e cálculos, né, taxa de retorno de investimento total, taxa de retorno de investimento sobre capital de terceiros, né, uma série também de cálculos que nós fizemos na última aula, né, com exercícios no Classroom. Então, todos eles, né, foram devidamente trabalhados e fizemos aí exercícios em cada uma das aulas, né, tendo oportunidade para vocês exercitarem, né, e tirarem também as dúvidas de vocês ao vivo, né, em cada uma das aulas. Essa questão da análise econômica aí é importante, né, fiquem preparados aí, né, para encontrar talvez na prova, né, alguma coisa a respeito desses elementos de análise econômica, tá? Então, vão anotando, quem quiser, né? Mas quem não tiver necessidade de anotar, depois vai estar ali também o slide disponível, junto com a gravação no Classroom. Bom, um outro elemento importante para a gente revisar, pessoal, é a solvência. A sua definição, a sua fórmula, né? E as interpretações possíveis, né, a partir da solvência. E é claro, né, a fórmula para cálculo, né, para realizar o cálculo de solvência. Então, o que é solvência? A solvência é um tipo de indicador lá de análise financeira, então ele avalia a capacidade financeira dessa empresa para que ela tenha, né, então, através dessa avaliação, uma perspectiva de capacidade de satisfazer os seus compromissos assumidos perante terceiros. Tá? De longo prazo, solvência, vocês vão lembrar que é um indicador de análise financeira de longo prazo. Lembram lá da tabela da análise financeira? Tinha os de curto prazo, que eram os de liquidez, né? E tinha os de longo prazo, que eram os de solvência. Então, a solvência, o SG, né? Por essa sigla, então ele é um indicador de longo prazo, indicando a capacidade de longo prazo da empresa de satisfazer esses compromissos com terceiros. Lembre que os compromissos com terceiros estão no balanço patrimonial do lado direito do balanço, né? Onde é que estão os compromissos com terceiros? Estão lá no passivo circulante,
são compromissos como fornecedores, salários, impostos, por exemplo. E tem os compromissos lá no passivo não circulante, né? São, então, financiamentos de longo prazo, né? Fornecedores de longo prazo. Para o cálculo da solvência, nós temos dois elementos importantes, que é o total do ativo e o passivo exigível. A divisão de um pelo outro, então, vai nos dar um índice, né? E esse resultado será um número maior, menor ou igual a 1. Então, eu tenho que pegar o total do ativo do período que está sendo analisado e dividir pelo passivo exigível desse mesmo período. Então, passivo exigível é passivo circulante mais passivo não circulante. Ao dividir um pelo outro, nós vamos ter aquele resultado, né? Maior, menor ou igual a 1. Só de olhar para a fórmula, né, a gente já pode ter uma dimensão do que seria bom, né, seria positivo para essa empresa, né? Ao que me parece aqui, vocês devem concordar comigo, né? Se o total do ativo for maior, né, em número financeiro do que o passivo exigível, que está na parte de baixo da divisão, isso será positivo para a empresa, né? Ela tem mais ativo do que obrigações, correto? Então, nessa divisão, né, quando o número de cima é maior que o de baixo, a solvência tende a ser um número maior que 1. Então, pela lógica, né, nós conseguimos aqui verificar que a solvência ela é bom para a empresa, né, quando ela tem, então, um SG maior do que 1. Mas, temos as regras, né? Então, se a gente não já consegue fazer essa interpretação lógica, né, pela fórmula, temos as regras, tá? Então, cada um desses indicadores aí, lá de análise financeira, né, tinham essas regras, né? Então tá lá. Quando a solvência for menor do que 1, o passivo, a gente chama de passivo a descoberto. Então não tem ativo suficiente para cobrir as obrigações assumidas perante terceiros, né? Por quê, gente? Se a solvência é menor do que 1, significa que o passivo exigível é maior, né? Do que tem no ativo. Que a divisão de um número menor por um número maior sempre vai ser menor que 1. Então isso é ruim, né? As obrigações são maiores, o ativo é menor, a solvência vai ser menor que 1, então significa passivo a descoberto. Quando a solvência é igual a 1, né, o ativo total é exatamente igual ao passivo exigível. Né? Um número igual dividido pelo mesmo número dá 1, né? Então, o ativo vai estar em total compromisso com estes terceiros, né? Ou seja, tudo que eu tenho no ativo, né, é exatamente igual em número financeiro do que eu preciso, né, cumprir, né, de compromissos com terceiros que estão lá no passivo circulante e não circulante, né? Soma dos dois, o nosso passivo exigível. A gente chama isso de estado de pré-insolvência, porque qualquer gasto a mais que a empresa fizer, qualquer compromisso extra com terceiros que a empresa assumir, ela vai entrar em insolvência. Então, quando ela tem a solvência igual, ela está em pré-insolvência. Bom, a situação positiva é quando nós temos a solvência maior do que 1, né? Que é a terceira condição aqui embaixo, né? Significando que o ativo é superior às dívidas assumidas com terceiros a qualquer tempo. Então, solvência maior que 1 vai significar que o ativo total é maior que o passivo exigível, né? Aquela regra básica da matemática, né? Um número maior dividido por um número menor, o resultado da divisão sempre vai ser um número maior do que 1. Tá? Então, isso significa que a empresa tem, né, patrimônio suficiente lá no seu ativo, né, mais do que suficiente para cumprir com os compromissos perante terceiros em longo prazo. Conseguiram relembrar aí, pessoal, a solvência? Querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida sobre a solvência? Não, por enquanto não, senhor. Certo, legal. Então, gente, esse é um tema, né, de revisão muito importante, né? Marquem aí para vocês a definição de solvência, né, a fórmula, né, para poder calcular o valor da solvência e, claro, né, as possíveis interpretações, né, relacionadas à solvência.
Muito importante. Hashtag fica a dica. Vamos à revisão de um próximo tópico, que é um balanço patrimonial, né? E como descobrir um elemento ali do balanço patrimonial, né? Isso está no conceito geral, né? De balanço, no conceito geral de DRE, que foi a revisão básica que a gente fez, né? Nas primeiras aulas dessa disciplina de administração financeira. Lá na primeira aula, vocês devem lembrar, a gente reviu ali algumas coisas da contabilidade básica, né? A estrutura básica do balanço, a estrutura básica do DRE. Isso faz parte, né, da nossa disciplina de administração financeira. A gente tem que entender a composição, né, da onde vêm os valores, para poder fazer as análises de forma correta, né? Uma coisa importante aqui, gente, quando a gente olha o balanço patrimonial, que está aqui, né, esse quadro à direita na tela, nós temos aqui na parte de cima o ativo e na parte de baixo o passivo. Nós temos que entender, né, que ativo circulante, né, ele não é uma conta direta, né, ela é um total, né, uma conta totalizadora. Esse valor que a gente tem aqui no ativo circulante, 4.810.230, né, ela é o resultado da soma das contas que fazem parte do ativo circulante. Quem é que faz parte do ativo circulante aqui nesse balanço? As disponibilidades, os clientes e o estoque, né? Somados esses três valores, nós temos o total do ativo circulante. E nesse exemplo aqui, nós queremos descobrir qual é o valor do estoque. Inclusive, foi um exercício, né? Teve um ou dois exercícios durante as nossas aulas, né? Que vocês fizeram parecido com este. Né? Tinha que descobrir qual é o valor do estoque. Para isso, tem que entender a estrutura de um balanço patrimonial, né? É coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ciclo, né? Em contabilidade. Inclusive, na primeira aula foi uma indicação que a gente deu, né? Quem não tivesse muito bem aí nos conceitos, né? Voltasse lá, consultar o seu material de contabilidade, né? Estudar de novo a estrutura do DRE e do balanço, para poder, né, nessa disciplina, ter um desempenho melhor. Mas, de qualquer forma, nós revisamos, né, a base aí do DRE e do balanço, e a gente fez alguns exercícios, inclusive, sobre, né. Então, esse exercício aqui, né, de exemplo, é exatamente a compreensão dessa estrutura básica. Ativo circulante, resultante da soma dos elementos que fazem parte, né, do ativo circulante. Aqui queremos descobrir o estoque, então, é uma lógica matemática do ensino fundamental, né? Eu tenho uma incógnita, eu tenho o X da questão, né? Eu sei o total do ativo, e eu sei que ele é igual à soma da disponibilidade, mais cliente, mais estoque, meu estoque é o meu X da questão. Quero descobrir esse valor do estoque. Então é simples, né? A gente está ali, ó, ativo circulante é igual disponibilidade, mais cliente, mais estoque. Né? Então somo tudo que tem dentro do ativo circulante. No caso desse DRE, são só essas três contas que são do ativo circulante, né? Então, a soma de todas elas é que dá o total dele. Mas o estoque eu não tenho número, então eu preciso isolar, né? A gente aprende a isolar lá a incógnita, né? No ensino fundamental. Então, isola o X, né? Aqui isola o estoque. Então, vai ficar estoque igual ativo circulante, né? Menos disponibilidade, está de um lado da igualdade, passa para o outro lado diminuindo, menos disponibilidade. Cliente está somando, quando passa para o outro lado da igualdade, passa diminuindo, né? Troca a operação, menos clientes. Então, o estoque é o ativo circulante, menos a disponibilidade, menos o cliente. O que sobra é o valor do estoque. Então, está lá, né? O estoque, o ativo circulante, menos a disponibilidade, menos o cliente, dá um estoque de 189.640. Então, a diferença que falta encontrar ali é o estoque, né? 189.640. A gente fez aí, durante as nossas aulas, nossos exercícios, né? Uns dois exercícios que vocês tinham que fazer esse cálculo de estoque, tá? Também tinha lá quem fez as atividades de apoio, né? Lá no Moodle também tinha nas atividades de apoio, né? Então, é uma possibilidade aí de nós encontrarmos na nossa prova, né? Um cálculo nesse sentido, né? Com alguma das contas que a gente precisa encontrar, né? Precisa encontrar uma conta lá do ativo circulante, precisa encontrar uma conta lá do ativo não circulante, né?
Eu tenho que saber a composição, porque a diferença é o valor daquela conta que eu quero encontrar. Tá? Dúvidas, perguntas, gente, sobre esse DRE, a estrutura básica do DRE, como a gente chega a um valor de uma conta, né? Hector conectando, bom dia. Como é que ficou, gente? Tranquilo? Por mim, Felipe colocou tranquilo. nenhuma dúvida. Legal. Muito bem. Então, essa aí, se caiu uma destas, né, parecida com essa, para encontrar estoque ou para encontrar outra conta qualquer, todo mundo tranquilo, né? Ninguém com dúvida. Muito bem. Então, vamos adelante. Vamos agora a gente relembrar, né, da liquidez. O cálculo de liquidez era um cálculo de indicador financeiro de curto prazo, né? Então, os indicadores financeiros de curto prazo são aqueles, né, em que se verifica a capacidade financeira da empresa em cumprir com os compromissos assumidos com terceiros, justamente nesse prazo mais curto, né, no curto prazo. A liquidez imediata, como nós vimos lá nas primeiras aulas, ela é uma relação entre as disponibilidades, ou seja, o dinheiro em espécie, né, que a empresa tem, então, mais aquilo que ela tem em aplicações de liquidez imediata, o que ela tem no banco, né, ou seja, a caixa, banco, mais aplicações de liquidez imediata, são as disponibilidades, em relação àqueles compromissos que ela tem com terceiros de curto prazo, que é o passivo circulante. Então, o passivo circulante apresenta lá os compromissos de curto prazo, né? Então, tem que pagar os salários, né? Tem que pagar os impostos, tem que pagar fornecedores de curto prazo, está ali no passivo circulante. Então, essa relação entre um e outro, né, que vai me dar um índice de liquidez imediata, ou seja, é a capacidade mais rápida que a empresa tem, né, de pagar ou de cumprir com os compromissos de terceiros. Tá? Então, liquidez imediata, disponibilidades por passivo circulante. Nosso exemplo aqui, nós temos aquele mesmo DRE, né? DRE não, balanço, né? Aquele mesmo balanço que a gente viu no exercício anterior, né? Que a gente tinha que achar o estoque, né? Nesse balanço já tem o número direto das disponibilidades, né? Já está aqui, 2.815.925. Então não preciso nem somar, né? Caixa mais banco mais aplicações de liquidez imediata. Já está direto. Então, substituo na fórmula, né, no lugar da disponibilidade ali, e vou dividir pelo passivo circulante. Ali embaixo desse balanço está lá, passivo. A primeira conta que aparece é a conta do passivo circulante, 3.002.640. Divido um pelo outro e acho um índice ali, 0,94. Bom, isso é uma coisa, né? Achar o valor da liquidez imediata, né? Outra coisa é interpretar esse resultado, né? Então, não coloquei aqui a regra justamente de propósito, né? Porque eu quero perguntar para vocês, né, se essa liquidez imediata aí está satisfatória ou não, gente. Como é que tá? Lemos lá dos limites? Entre os limites de 0,08 e 0,12, isso? Exatamente, né? Para Não tá. empresas comerciais e industriais, né, o limite é 0,08 a 0,12, respectivamente, né? 0,08 a 0,12, assim como colocou a Mariana, né? Então, por óbvio aqui, né, essa liquidez imediata está fora dessa faixa, né? A faixa máxima ali é 0,12, né? E ela já está com 0,94, né? Então, não é um bom número, né, para essa empresa, tá? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, gente, sobre a liquidez imediata? O cálculo é simples, né? A matemática aqui é, né, fundamental, né? É só a divisão. Claro que a gente tem que encontrar os valores no balanço, né? Aqui é um período só,
mas pode acontecer na prova, né, eu tenho um balanço lá de 3 períodos, né? Ano final 5, ano final 4, ano final 3, e pede de um dos anos, né? Calcule a liquidez imediata do ano final 4, tem que pegar da coluna correta os valores, né? Fazer o cálculo da liquidez, achar o valor, e pode ser, né, que nas alternativas nós tenhamos lá, né, é 0,94, está dentro da faixa aceitável para empresas, né, comerciais e industriais. É 0,94, está fora da faixa. Né, 0,70, né, enfim, está dentro da faixa. Enfim, então, né, como eu falei antes para vocês, né, as alternativas, né, podem não só ser o número, mas também, né, compor aí com a teoria, né, a respeito do cálculo que está sendo feito, tá? Então, algumas podem ser, né, só o valor final, né, achar ali, marcar alternativa em relação à liquidez imediata, ou a gente pode ter essa relação entre o cálculo e a teoria, o conceito, né? Muita atenção, então, em relação a isso, tá, gente? Alguém mais? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Muito bem. Então, liquidez imediata, mais um item da nossa revisão que foi, né? Bom, durante as nossas aulas, também vimos, né, a formação do preço de venda pelo método markup. O markup em si, né, é essa composição, né, 1 menos, abre parênteses, percentual de impostos, né, correspondente às operações daquela empresa, mais as comissões que eventualmente essa empresa paga aos seus vendedores, mais o lucro que ela almeja, né, que ela deseja com aquela venda, soma todos eles, divide por 100, né? O resultado faz 1 menos. Importante aqui relembrar que na hora de fazer o markup, né, o valor que a gente vai colocar aqui, seja impostos, comissões ou lucro desejado, né, é só o número, o módulo, né? A gente não vai usar o símbolo por cento, né? Então, na calculadora lá, eu não vou colocar, se o imposto é 25%, não vou colocar 25%, né? Vou colocar 25%. No caso específico dessa fórmula do markup, né? Se as comissões forem 5%, aqui eu vou colocar mais 5, né? Não uso o símbolo por cento, a gente usa só o módulo, né? Mais lucro desejado, se lucro desejado é 30%, eu vou colocar mais 30. Não uso o símbolo por cento, é só o módulo. Então, somaria lá os números, dividia por 100, e depois faz 1 menos, tá? Esse é o markup. Utilizado na fórmula do preço de venda. A fórmula do preço de venda vai ser o custo unitário dessa mercadoria, desse serviço, enfim, dividido pelo markup, conforme a gente viu, tá? Detalhe importante, gente, né? A regra básica da matemática, né? Primeiro tem que somar os elementos que estão na parte de cima da divisão, para depois fazer a divisão por 100. Eu não posso pegar, por exemplo, o lucro desejado, dividir por 100 e depois somar comissões e impostos. Não é assim que funciona a matemática, né? Então, soma primeiro o que está em cima, na divisão, para depois dividir por 100, tá? E, claro, o resultado dessa divisão depois faz 1 menos o valor encontrado. Muito bem. Vamos a um exemplo prático aqui. Nós temos aqui uma empresa que está comprando lá do seu fornecedor, né, uma determinada mercadoria com custo unitário de R$ 13,50. Ela tem impostos de 28,33%, comissão sobre venda 5%. Ela deseja obter, né, oferir um lucro de 30% sobre as vendas. Tá? Então, utilizando a forma do PV pelo método markup, nós vamos fazer o custo unitário, 3,50, dividido pelo markup, né? É 1 menos, aí tem que somar, né? Imposto, mais comissão, mais lucro, para depois dividir por 100. Então, 28,33 mais 5 mais 30 dá 63,33. Vejam, é só o número, né? Não acompanha o porcento. Então, vai ficar 63,33 dividido por 100. Vejam bem, não é 63,33%, é 63,33 divididos por 100, tá? Aí vai dar, então, 0,6333. Então, 1 menos 0,6333
depois dividir por 100, vai dar 0,3667. Aqui não esqueçam de fazer esse último passo, né? O resultado da divisão, fazer 1 menos. Tem gente que esquece desse 1 aqui, coloca o resultado da divisão aqui embaixo, aí já vai dar errado o PV, né? Então, é 1 menos o resultado da divisão aqui, que deu aqui o 0,3667. 3,50 dividido pelo 0,3667 deu um preço de venda de 9,54, né? Significando que este preço de venda de 9,54, né, cobre o custo de 3,50, cobre imposto, cobre a comissão e ainda dá um lucro de 30%, né, para essa empresa. Tá, gente? Dúvidas, perguntas sobre o cálculo do preço de venda pelo método markup? Ficou claro? Todo mundo vai acertar essa na prova? Por mim, tranquilo. Franciele colocou tranquilo no chat. Felipe colocou ali no chat, ficou claro. Legal, gente. Muito bem. Claro que depois, né, desses tópicos aí, a gente vai fazer alguns exercícios ali no Classroom. Na verdade, vamos fazer muitos exercícios ali no Classroom, né? Hoje é dia de revisão. Então, essa parte dos tópicos ela é mais curta, né? Essa parte ao vivo então é mais curta. Depois a gente já vai fazer intervalo, depois intervalo chamada, e depois a gente vai fazer um grande número de exercícios até o final da manhã, né? Tudo com o intuito de vocês exercitarem bastante e estarem bem preparados para a prova, tá? Outro elemento que vimos foi o ponto de equilíbrio, né? Os pontos de equilíbrio durante as nossas aulas, que é um indicador muito importante, né? E que indica, então, para a empresa qual é o número mágico, né? Ou seja, eu tenho que faturar no mínimo aquele valor ali, né? Para cobrir todos os meus custos. Esse é o meu ponto de equilíbrio, né? A hora que eu atinjo o ponto de equilíbrio, eu atinjo aquele faturamento, significa que eu cobri os meus custos. Qualquer valor que eu obtiver acima do meu ponto de equilíbrio, já estou tendo lucro, né? Qualquer valor abaixo do ponto de equilíbrio, eu ainda estou tendo prejuízo. Então, esse ponto de equilíbrio é um número mágico de cada mês, né? Então, tem que vender pelo menos aquele valor ali para cobrir os custos, tá? Esse é o conceito geral aí do ponto de equilíbrio. Para calcular o ponto de equilíbrio, a gente precisa do custo fixo total, dividir ele pelo índice de margem de contribuição. O índice de margem de contribuição ele é dado pela receita total menos o custo variável total. Primeiro faz essa subtração e depois divide pela receita total, né? Nos nossos exercícios, né? Esses valores, então, eles são dados, né? Para que a gente calcule esse ponto de equilíbrio. Esse conceito, né, de ponto de equilíbrio ele tem que estar muito vivo também na mente de vocês, né? De que é esse número em que a empresa precisa alcançar para cobrir pelo menos seus custos, né? E a partir dele, né, a empresa passa a obter, então, resultados positivos. O ponto de equilíbrio é um número financeiro, né? Então, digamos que a gente calculou o ponto de equilíbrio R$10.000. Significa que a empresa vai ter que faturar no mínimo R$10.000 para cobrir os custos. Os valores, a partir dali, a empresa já começa a obter lucro, tá? Claro que esse ponto de equilíbrio não é um número fixo para todos os meses, né? A empresa, né, tem que fazer esse cálculo, né? Eventualmente mês a mês, ou de trimestre em trimestre, enfim, de acordo com a sua realidade, né? Cada contexto, cada empresa, mas ela precisa ter esse número, certo? De ponto de equilíbrio. Em geral, mensalmente. Vamos a um exemplo de cálculo. Nós temos aqui uma empresa, ela tem uma receita total de 85 mil e um custo variável total de 25 mil, além do custo fixo total de 53 mil. Então, a primeira coisa, né, para calcular o ponto de equilíbrio, né, é achar o IMC, né, o índice de margem de contribuição. A gente viu ali a fórmula do IMC, é a nossa receita total, menos o custo variável total. O resultado dessa subtração a gente divide pela receita total, tá? Esse IMC aqui deu 0,71, né? Um menos o outro, o resultado divide 0,71.
é esse número que eu vou levar para a fórmula do ponto de equilíbrio. Tá? Ponto de equilíbrio é o custo fixo total dividido pelo IMC calculado, dividido por 0,71. Então, R$ 53.000 é o custo fixo total, está dado aqui no enunciado, né? Divide por 0,71 e se encontra um ponto de equilíbrio, neste caso, de R$ 74.647,89. Então, esse resultado, né, indica aí para a empresa o quanto que ela precisa vender, faturar, né, através das suas vendas, para cobrir os seus custos. Tá? Chegou nesse valor aqui, para essa empresa, né, ela cobriu os custos. A partir desse valor, né, ela vai começar então a ter o lucro. Tá? Então esse é o valor mágico. Né? Então, atingiu esse valor, cobriu os custos. A partir dele, a empresa começa a ter lucro. Tá? Toda empresa precisa conhecer esse número. Né? Se ela não conhece, qual é o risco? Né? Eu não sei qual é o meu ponto de equilíbrio. Daqui a pouco, todos os meses, né, eu estou ficando abaixo do ponto de equilíbrio. Estou acumulando, né, dívidas, né, ao longo dos meses. Daqui a pouco está, né, num tamanho que a gente não sabe mais o que fazer para recuperar. Né? Então, se eu sei, eu já consigo tratar e começar a tomar ações, né, para corrigir essa situação e não deixar ela se aprofundar. Né? Então, o ponto de equilíbrio é um indicador muito importante, aí, faz parte das análises da administração financeira. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Como é que foi para vocês? Ponto de equilíbrio? O cálculo é simples, né? A matemática também, né? Além do cálculo, né, gente, vai ser importante para vocês também fazer essa interpretação do significado, né, desse número de pontos de equilíbrio, né? O que esse número significa. Isso é importante, né? Então, como a gente falou nas nossas aulas de administração financeira, que o número, né, ele revela um resultado, né, para que o administrador financeiro tome uma decisão, né, e para isso ele precisa interpretar o número, né. E a interpretação do ponto de equilíbrio é esse que a gente falou, né. Então, surgiu ali uma questão na prova, por exemplo, de cálculo de ponto de equilíbrio, né, pode ter lá como resultado o número, né, e significa tal coisa, né, letra A, deu esse 74 mil alguma coisa, e significa, a letra B, deu esse número, e significa, a gente vai ter que também, né, fazer interpretações aí durante a prova eventualmente. Isso ficou tranquilo, gente? Além de chegar no número, que parece, né, mais fácil aí, tranquilo, né? Essa interpretação também ficou? Sim. Certo. Ô, Sora, Sim. eu tava copiando uma parte, eu ratei. O custo variável total, ele tá no DE, tipo assim, ou tu tem que somar pra achar? O custo variável total, ele está sendo dado aqui nesses exercícios, né, para vocês, tá? Tá, todos são dados, então. Isso, Tá. São dados do enunciado, tá? Obrigado. Nada. Muito bem. Fizemos também, né, esses exercícios aí durante as nossas aulas. Na segunda parte da aula, quando a gente tratou desse conteúdo, teve também exercícios, né, de ponto de equilíbrio, de preço de venda. Foi uma característica das nossas aulas, né? Em todas elas, a gente teve uma primeira parte com conteúdo e uma segunda parte, né, depois do intervalo chamada, com exercícios para vocês praticarem o conteúdo, né, de uma forma direta ali, fazendo os exercícios no Classroom, né. Então, legal, né? Se ninguém tem dúvida, está tudo tranquilo, vamos adiante. Agora vamos revisar alguns aspectos aí da análise econômica, né? Em termos de rentabilidade, mais especificamente a rentabilidade do capital próprio. Então, o conceito de rentabilidade, né? Vamos lembrar que a rentabilidade, ela busca identificar se essa empresa está dando resultado positivo, né? Se ela está tendo desempenho positivo, se essa empresa está gerando lucro, né? E isso são os indicadores de análise econômica de rentabilidade.
A rentabilidade de capital próprio, então, vai fazer essa avaliação, né? Se está gerando resultado, está tendo desempenho positivo, os capitais que foram investidos, né, pelos sócios, que estão presentes lá no patrimônio líquido, que é a rentabilidade de capital próprio, ou seja, capital total investido pelos sócios, tá? Incluindo aqueles capitais que eles já integralizaram e que estão em vias de integralizar. A fórmula da rentabilidade de capital próprio, então, é o lucro do exercício, né, lucro líquido do exercício, dividido pelo patrimônio líquido. Ou seja, né, a gente encontra uma taxa, né, ali um percentual, melhor dizendo, que indica, né, quantos por cento, né, está sendo remunerado o capital que foi investido pelos sócios, na sua totalidade. Tá? É uma comparação entre o lucro obtido e o capital investido lá no patrimônio líquido. É isto. Sendo que nós podemos encontrar aí, né, DRE de 1 período, 2 períodos, 3 períodos, balanço patrimonial também, né, 1 período, 2 períodos, 3 períodos. A gente tem que estar atento, né, no enunciado do exercício, de qual período está sendo solicitado a rentabilidade de capital próprio. Então, podemos encontrar as três coisas, né? Um DRE em um balanço de um período só, um DRE em um balanço de 2 ou de 3 períodos. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, né, a rentabilidade de capital próprio do ano final 2, né? Então, eu tenho o DRE lá, vou olhar o ano final 2, a coluna do ano final 2 do DRE, para achar o LLE, né? Que é um dos itens da fórmula. No balanço patrimonial, eu preciso achar o patrimônio líquido do ano final 2. Então, eu vou olhar ali para a primeira coluna, que é o ano final 2, né? Eu vou achar lá o patrimônio líquido, né? Lá do lado passivo está lá o patrimônio líquido. Muito bem. Dividindo o lucro líquido do exercício lá do DRE pelo patrimônio líquido lá do balanço, nós achamos um índice, né? 0,5866 vezes 100. Achamos a rentabilidade do capital próprio de 58,66%. Significando que o capital investido pelos sócios, né, na sua totalidade, que está lá no patrimônio líquido, né, está sendo remunerado, está tendo desempenho positivo, né, de 58,66%. Está valendo a pena para os sócios investir na organização, na empresa, né, e um retorno positivo e satisfatório, né, de quase 60%, né, 58,66% neste ano de 2000, final 2. Dúvidas, perguntas, gente? Sobre rentabilidade de capital próprio, fórmula entendida, conceito entendido. Tudo certo. Tudo certo? Legal. Muito bem. Aqui, rentabilidade do capital próprio, né, vai ser sempre um número percentual o resultado final, né? Então não esqueçam disso. Sempre ao dividir, né, o LLE pelo patrimônio líquido, tem lá o vezes 100 para transformar para percentual, certo? Muito bem, gente. Então vamos adiante, já que ninguém apresenta nenhuma dúvida aí da rentabilidade do capital próprio. O próximo item de rentabilidade é a rentabilidade do capital total. Agora, né, na rentabilidade de capital total, se considera, né, o total do ativo, né, ou seja, tudo que a empresa tem lá, né, que ela aplicou, colocou, investiu no seu ativo, né, se verifica nessa rentabilidade se está tendo algum retorno. Qual retorno é esse? Que desempenho positivo, né, ou lucro se obtém através de todo investimento feito no ativo, né? Se de fato está tendo desempenho positivo, se de fato está gerando lucro, né? O empenho que a empresa tem em investir no seu ativo, né? Lá no ativo a empresa tem caixa, banco, estoque, os imobilizados, né? Enfim, tudo que ela investiu na empresa, né? Desde o dinheiro vivo que está no caixa, né? Até patrimônio fixo, né? Prédio, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios. Então, considera a totalidade do ativo. Então, rentabilidade de capital total vai ser o lucro que foi obtido naquele período pelo total do ativo, né, daquele mesmo período. E se verifica, então, se tem um retorno, né, positivo. Tá? O nosso exemplo aqui pede rentabilidade de capital total do ano final 1. E, de novo, temos aqui um DRE em um balanço, né,
com 3 períodos. Ano final 1, 2 e 3 no balanço e ano final 1, 2 e 3 no DRE. Então, muita atenção sempre ao enunciado, né? Então, se tiver mais de um período, atenção ali, o enunciado vai estar indicando de qual período vocês têm que pegar, né, os dados, tá? Que é do ano final 1, então, primeira coisa, lucro líquido do exercício do ano final 1. Então, olha, no DRE, coluna do ano final 1, está lá o LLE do ano final 1, 1.849, que eu vou dividir pelo total do ativo do ano final 1. Olha o balanço patrimonial, está ali o ativo, ano final 1, lá embaixo, é o total do ativo, 45.074. Dividir um pelo outro dá um índice, 0,041, multiplica por 100 para transformar para percentual, né? A gente encontra aqui uma rentabilidade do capital total de 4,1%. Então tem um resultado positivo, tem desempenho positivo, está gerando resultado para a empresa, né? Tudo que ela está investindo no seu ativo, né? Observando o lucro que se teve, gerou um resultado de 4,1% positivo neste ano, né? Final 1. Tranquilo, gente? Rentabilidade de capital total. Uhum. Muito bem. Sempre pergunto, pessoal, porque vocês ficam muito silenciosos, né? Eu preciso da participação de vocês, preciso entender se está todo mundo tranquilo, está entendendo, né? Então tá. Tá todo mundo bem tranquilo hoje aí, né? Ninguém trazendo muitas dúvidas, muitas perguntas, né? Que me faz esperar, né, como resultado da prova, né? Obviamente, né? Todo mundo com 10 ou próximo do 10, né? E isso que se espera, né? Isso que eu desejo e com certeza acredito que todos vocês desejem também, né? Então, vamos lá, né? A Adriana está colocando aqui, esperamos. É isso aí, Adriana. Né? Estamos fazendo todo o esforço para isso, né? Ter um bom resultado. Legal. Então, vamos ao próximo item agora, gente. Grau de endividamento. Agora voltamos, né, para os indicadores de análise financeira, né? Grau de endividamento é um destes, né? Lá da análise financeira. Ele é simbolizado pela letra E, o grau de endividamento, mas também a gente pode encontrar, né, o simbolismo GE, tá? Então, já para deixar isso muito evidente, né, apresento aqui a fórmula com símbolo E, mas no nosso cálculo aparece o símbolo GE. Já fica isso registrado, né, na nossa memória visual, né? Então, o grau de endividamento pode ser letra E, quanto pode ser a sigla GE, né, representando o grau de endividamento. Então, se no enunciado disser assim, né, calcule GE, né, a partir de um balanço patrimonial. Bom, GE é grau de endividamento. Ou então, calcule E, letra E, é grau de endividamento. Então, isso já fica estabelecido, né? A fórmula do grau de endividamento é o nosso passivo exigível dividido pelo total do ativo, né? Ativo total. Passivo exigível, né, é aquele conceito que a gente viu já, né? Passivo exigível, ele não é um resultado que a gente encontra de forma direta, né, dentro do balanço. Passivo exigível, a gente tem que somar o passivo circulante mais o passivo não circulante, que é, então, o nosso passivo exigível. Esse grau de endividamento que a gente está fazendo aqui tem só um período, né, o ano final 5. A gente tem ali no passivo exigível, né, lá, correspondente ao passivo, um passivo não circulante de 3.002.640 e um passivo não circulante de 3.836.500 reais. Somos dois, dá o nosso passivo exigível, tá? Que a gente vai dividir pelo total do ativo. Aqui está o ativo, né? O total do ativo está ali 11.639.490 reais. Então, a gente substitui na fórmula, né? Passivo exigível ali somando os dois deu 6.839.140 dividido pelo total do ativo 11.639.490. Feita a divisão, a gente encontra um grau de endividamento de 0,59. E aqui eu não coloquei a regra, né, do grau de endividamento para perguntar para vocês, pessoal, esse valor encontrado aqui de grau de endividamento de 0,59
ele é satisfatório ou não satisfatório de acordo com a regra? Quem é que lembra? A regra não era de 0,5? Eu acho Exatamente. que é satisfatório. É isso que ela falou. Muito bem lembrado, né? A regra é até 0,5, né? É isso aí. Lá no conteúdo dessa aula, quando a gente viu o cálculo do grau de endividamento, né? É considerado grau satisfatório, né? Até 0,5, né? Tanto melhor quanto mais próximo de zero for, né? Mas ainda é satisfatório até 0,5 ou 50%, né? A gente pegar o índice 0,5 e multiplicar por 100 vai dar 50%. Então, grau de endividamento até a metade, né, do ativo, né? Então, 0,59 está além do que é considerado satisfatório, né? Então, se até 0,5 é satisfatório, 0,59 já não é mais, ele já está acima, né? Seria aqui 59%, né, o grau de endividamento. Então, neste caso, né, além do número encontrado 0,59, entende-se que este valor ele é insatisfatório, está para além do 0,5% da nossa regra, né, do cálculo do grau de endividamento. Então, igualmente, né, na prova vocês podem encontrar, né, a necessidade lá de interpretar as alternativas, né. Então, letra A é 0,59, porém satisfatório, né. É 0,59, porém insatisfatório. Letra C é 0,40, né, outro valor, por exemplo. Né? Então, a gente tem que saber, além de ter encontrado o cálculo, saber se é satisfatório ou insatisfatório, né? Bem lembrado aí pelas meninas, o grau satisfatório é até 0,5, né? E essa aqui já está com um grau de endividamento elevado, né? 0,59 é 59%, né? Quase 60% de endividamento, né? Olhando para a fórmula, né? A gente está vendo que a empresa está com quase 60% de dívida lá no passivo exigível, ou seja, as obrigações que ela tem com terceiros, né? Lá no passivo circulante, não circulante, né? Está elevado, quase 60%, né? Quase 60% do ativo dela está comprometido com as dívidas lá neste passivo. É isso que representa o grau de endividamento. Muito bem. Tranquilo, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Felipe colocou tudo certo. Legal, Felipe. Muito bem, gente. Então, de um balanço, né, a gente pode encontrar aí cálculo de grau de endividamento, de liquidez, de solvência, por exemplo, né? Então, podemos ter aí numa única questão, né, a necessidade de fazer diversos cálculos, né, e todos eles fazendo parte das alternativas aí que a gente tem a identificar, tá? Temos mais um elemento aí para a nossa revisão, que é a imobilização do capital próprio, dado pela sigla ICP. Né? Este também, né, um indicador de análise financeira. O ICP ele é dado pelo ativo permanente dividido pelo nosso patrimônio líquido, indicando, né, o quanto do patrimônio da empresa está comprometido com o investimento que a empresa fez lá no seu ativo permanente. O ativo permanente ele é uma composição, né, dos investimentos, mais imobilizado, mais o intangível. E a gente tem que sempre avaliar o balanço patrimonial, né, porque pode ser que aconteça, né, desse ativo permanente, né, ter os três, ter só dois dos três, ou só um dos três elementos do ativo permanente. Então, ao avaliar este balanço que a gente tem aqui, nós vamos ver que a título de ativo permanente, ali do lado do ativo, a empresa tem investimentos e imobilizado. Vejam, essa empresa aqui, ela não tem investimentos ali, né? Tá?
Então, esse ativo permanente é a soma só de dois elementos, investimento mais imobilizado. Se tivesse o intangível, né, a gente somaria o intangível também. Então, esse balanço tem investimentos e imobilizado. Somos dois, tá? Dá 122.981, né? E a soma dos 18.704 de investimento, mais 104.277 do imobilizado. Somou os dois, deu 122.981. Então, esse é o meu ativo permanente, que eu vou dividir pelo patrimônio líquido, né? Que é o que está na fórmula, né? Patrimônio líquido, vou olhar lá, patrimônio líquido 108.038. Divido, então, meu ativo permanente pelo valor do patrimônio líquido e achamos o ICP, a imobilização do capital próprio, de 1,14. Tá? Isso para o ano 1, né? Esse é o cálculo do ICP do ano 1. E esse número tem um significado, né? Grau de imobilização do capital próprio, o ICP. ICP 1,14, o que significa, né? ICP maior do que 1. Então, é a última condição lá, são 3 condições, né? Menor que 1, igual a 1 ou maior que 1. Então, quando o ICP é maior que 1, o que indica? Está lá, né? Indicará que houve necessidade de capital de terceiro para financiar os bens e investimentos. Ou seja, o capital que a empresa tem no seu patrimônio, ele não é suficiente, né, para cobrir o ativo da empresa. O ativo é maior, então a empresa precisa do capital de terceiros. É isso que significa quando o ICP é maior do que 1, tá? Quando ele for igual a 1, né, os recursos próprios estão suficientes ali, né, apenas para financiar o ativo, e quando o ICP é menor que 1, aí vai indicar que a empresa tem recurso próprio suficiente, né, para fazer frente lá aos seus bens e investimentos no ativo permanente, tá? Então essa regra, né, é importante, né? Então, já temos visto aí em outros indicadores, né, essa questão do maior, menor, igual a 1, estamos revisando, o ICP também, bem importante, tá? Isso pode aparecer lá, tanto com uma questão que vocês têm que calcular o valor, né, e junto ao valor indicar qual é a condição, né, ou então, né, ao fazer o cálculo, né, indicar na alternativa o que se refere, né, à imobilização do capital próprio, por exemplo, tá? Nesse aqui, gente, tranquilo, imobilização do capital próprio, relembraram aí o que é o ativo permanente? Manuela colocou sim, bem tranquilo. Obrigado, Manuela. Muito bem, gente. Bem tranquilo mesmo, né? Os cálculos, as fórmulas, né? Não são de matemática complexa, né? É tudo matemática básica, né? Soma, divide, multiplica, né? Subtrai. O importante aqui é os conceitos, né? E as interpretações dos resultados, né? Isso que vai estar muito presente aí na prova, né? Para vocês acharem as alternativas corretas, né? Muito bem. Um outro conceito importante, e vocês fizeram, né, alguns exercícios, principalmente, né, na penúltima e na última aula, que vocês tinham que pesquisar na apostila, né, esses conceitos, né, mais gerais aí, de TMA, TIR, TIR-M, né, são conceitos, nós não tivemos cálculos, né, de TMA, nem TIR, nem TIR-M, são conceitos que vocês precisaram estudar para dar conta de fazer os exercícios das aulas anteriores, né. Tivemos, acho que foram 4 exercícios, né, sobre TIR, TIR-M e TMA, né, conceitos, enfim, que vocês tinham que pesquisar na apostila para dar conta de fazer aqueles exercícios. E é uma possibilidade, né, por isso a nossa revisão, de vocês de novo encontrarem esses conceitos, né, só que agora na prova, né, e aí nós temos então esse conceito da taxa mínima de atratividade, que é um conceito importante, né, a nossa TMA, tá? Ela é um método, né, de análise de viabilidade econômica para identificar aí se um determinado tipo de investimento é ou não viável, né? Então, a taxa mínima de atratividade, ela indica essa viabilidade, né, de um determinado investimento que a empresa
deseja fazer, né? Isso é a nossa TMA. Tá? Um conceito relativamente simples, né? Mais importante para a nossa disciplina. Muito bem, gente. Essa é a nossa revisão. Foram, então, revistos pontos e aspectos específicos que a gente viu durante essas nossas 8 aulas de conteúdo da disciplina de administração financeira. Em cada uma das aulas, a gente teve sempre, né, uma primeira parte, o conteúdo sendo tratado e trabalhado com vocês, com espaços para vocês também perguntarem, né, tirarem as dúvidas de vocês. Depois do intervalo chamado, a gente sempre teve em cada uma das aulas exercícios do conteúdo que a gente tinha visto na primeira parte ao vivo, né? Agora, na nossa revisão, a gente viu pontos importantes de cada um desses conteúdos, tá? Pontos de revisão para vocês se prepararem para a prova. Esses slides da revisão, né? Depois vão estar disponíveis para vocês ali no Classroom, na barra atividades, junto aos demais slides das aulas anteriores. E o vídeo, né, que foi aqui gravado, dessa revisão, também estará ali no Classroom disponível para vocês, junto aos demais vídeos, né, de todas as aulas anteriores. Hoje, como aula de revisão, nós também temos essa divisão, né? A gente viu agora o conteúdo da revisão, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, aí depois do intervalo, nós vamos fazer a nossa chamada, que é ao vivo online, né, como sempre. Eu chamo, vocês respondem para a presença. E depois da chamada, vão ter ali uma série, então, de exercícios de revisão, tá? Tem uma quantidade razoável ali de exercícios de revisão, uma média ali, né, 5 minutos entre um e outro, tá? Então, nas outras aulas, a gente sempre esperou ali, né, que a maioria respondesse para que a gente fosse para o próximo exercício, né? Agora, nessa aula de revisão, vou mudar um pouquinho essa estrutura, tá? Mais ou menos 5 minutos, né? Vai estar entrando uma atividade de revisão ali até o final da aula, tá? Até ali às 11h50, né? Que é o nosso combinado, né? Depois das 11h50 eu não posto atividades novas, né? Tive aqueles últimos 10 minutos para ir terminando as atividades que estão em andamento e para dúvidas e perguntas de alguém que ainda esteja com alguma dúvida ou pergunta. Durante os exercícios, participem, né? Se tiverem com alguma dúvida, alguma pergunta, pelo chat, né? Ou então, ao vivo, habilitando o microfone e fazendo a pergunta de forma direta, tá? Muito bem, gente. Vamos então ao nosso intervalo, pode ser? Aham. São 10h16, então a gente volta às 10h31, 15 minutinhos. No retorno chamada, depois os nossos exercícios de revisão, tá? Muito bem. Eu só fecho o microfone e a câmera e reabro às 10h31, então. Até daqui a pouco, gente. Intervalinho aí para um lanche e um café.